Salve, salve aí pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, muita gente me pediu para trazer a história desta pombogira. E é uma história incrível, acompanhe até o final, tá bom? É claro que a história desta pombogira, pessoal, desta entidade, não se encontra na internet, né? Às vezes você vê um relato ou outro, mas a história mesmo, na íntegra, você não consegue encontrar. No caso, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Sim, para dizer a verdade para vocês, eu já trouxe a história de pombogira Maria Padilha do Cruzeiro, mas as pessoas pediram para mim trazer sobre Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. E é uma história magnífica, surpreendente e um pouco triste também. Acompanhe até o final. Só que antes da gente iniciar, é preciso ressaltar uma coisa aqui para vocês. Vocês devem tirar da mente de vocês, né? E vocês devem esquecer um pouquinho, né? De imaginar ou achar que toda Maria Padilha veio da Espanha, toda Maria Padilha é rainha, foi rainha ou então foi prostituta. Por quê? A história desta pombogira, pessoal, é uma história de superação. E é claro que através da história você vai compreender um pouquinho por que esta entidade ela é tão famosa e tão conhecida. E por isso também que ela é conhecida por muitos aí por ser uma entidade um pouco forte, um pouco densa, que traz uma carga energética um pouco mais, né, mais pesada ali. Acompanhe a história. Não esqueça, é claro, de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, pois temos vídeos toda semana. E é claro, se você deseja que a gente traga uma história em específico, de uma entidade em específico, basta você deixar nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado no canal. Lembrando que você precisa ser inscrito para isso, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a história de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Pessoal, no finalzinho do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê deste nome, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, tá bom? Eu sei que muitos podem associar esta entidade a Calunga, ao cemitério, mas não é necessariamente isso, viu? Ou seja, a falange desta entidade está muito mais além do que só a Calunga, do que só o cemitério, tá bom? Só que antes de eu começar a trazer a história desta entidade, eu preciso também voltar um pouco atrás da sua história. Ou seja, lá na sua mãe, lá nos primórdios, ou seja, no seu nascimento. Que, para dizer a verdade para vocês, não foi algo bonito não. E logo no começo vocês já vão se surpreender. Primeiramente, essa história ela se começa em uma aldeia lá na África. Sim, o início dessa história começa por aí. Em uma aldeia chamada Malevo, uma aldeia africana chamada Malevo, aonde residia, aonde morava a mãe de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. A sua mãe se chamava Zola, isso mesmo, um nome tradicional africano ali. Sua mãe se chamava Zola. Era uma mulher muito calma, muito tranquila. Era uma negra também muito bonita, por sinal. A sua aldeia, essa aldeia que se chamava Malevo, ela foi atacada por uma tribo vizinha ali. E o pessoal dessa tribo acabou pegando homens e mulheres como escravos. E querendo ou não, acabou vendendo esses escravos para pessoas estrangeiras. No caso, para os brancos. E isso ali no porto ali da região onde eles viviam, tá certo? E só para deixar bem claro para vocês que essa história, o comecinho desta história, ela se passa ali por volta do ano de 1540, tá bom? Então é bem no comecinho da escravidão. Vamos lá. Nossa querida Zola, que é a mãe da nossa protagonista, a mãe de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, ela foi capturada como escrava e foi vendida aos brancos. Só que tinha um pequeno porém aí. Zola estava grávida, porém ela estava no início da gravidez, então não aparentava, ou seja, ninguém conseguia ver ali aos olhos, né, que ela estava carregando um feto, uma criança. Mas mesmo assim ela foi vendida como escrava. Tá, foi vendida como escrava, né, pelos brancos ali e foi trazida aqui para o Brasil. Sim, foi trazida aqui para o Brasil. Porém,
uma parte da história que é um pouco agora entra controvérsias e ao mesmo tempo não. Essa viagem de África para o Brasil, essas primeiras viagens, algumas acabaram dando problemas de navegação. Inclusive, algumas dessas viagens trazendo negros africanos aqui para o Brasil demoravam às vezes mais de um ano para concluir a viagem, pois os navegantes passavam em outros lugares para pegar outros escravos e para pegar também mantimentos. Até então, neste período, pessoal, era muito comum ali esses navegantes passarem em outras regiões para pegar condimentos, ou seja, temperos. Então, essa viagem, ela durou na faixa ali de uns 10 meses. Sim, essa viagem, quando Zola sai de África até chegar aqui no Brasil, durou em torno de 10 meses. Aí tem um porém, ela estava grávida. E conforme os meses foram se passando e ela ali naquele navio negreiro, a sua barriga foi crescendo. Só que aí a gente tem um fato aqui bem curioso. Vocês sabiam que neste período os brancos ali, eles não aceitavam negras grávidas? Sim, porque elas iriam dar muito trabalho, elas não poderiam trabalhar da mesma forma que os outros. Então, essas negras que estavam grávidas, né, elas eram descartadas. Sim, e quando eu estou falando descartadas, pessoal, elas eram jogadas ao mar, no meio da viagem, no meio da trajetória. Jogada como se fosse lixo. Olha que triste a situação, a gente já começa por aí. Então Zola, para tentar preservar ali a sua filha, ela amarra um pano ali na barriga, tá certo? E este pano fica prensando, ou seja, fica apertando a barriga. Então Zola consegue sim esconder a gravidez por muito tempo. Porém, um fato, com 8 meses, um dos brancos do navio ali acaba descobrindo essa gravidez. E aí vocês já podem imaginar o que iria acontecer com Zola, a nossa mãe, a mãe de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Sim, ela seria descartada. E, para ser bem sincero, a gente já começa a ver essa história como um milagre também. Zola, é claro, perdida, não queria levar a sua filha junto ali à morte para ser descartada ao mar. Zola encontra um pequeno punhal dentro do navio e faz, vamos dizer assim, que uma cesariana de forma caseira, né? Ela mesma. Lembrando que ela tinha 8 meses ainda, ou seja, nossa querida Maria Padilha seria uma criança prematura e provavelmente não iria sobreviver. É claro que ali ia sofrer dor, ia gritar, os brancos ali, os navegantes iam escutar, iam pegar a criança e também acabariam jogando ao mar. Só que o incrível acontece, por incrível que pareça, o incrível acontece. Zola entrega a sua vida, cortando a sua barriga e tirando a criança. Assim, consequentemente, ela acaba falecendo. Isso é um fato. Porém, a sua filha, a nossa querida Maria Padilha, sobrevive com 8 meses em uma situação totalmente fora do comum ali, ou seja, enfim, né, ela acaba sobrevivendo. Agora entra a questão, como que Zola chega até o Brasil, sendo que ela era um bebê recém-nascido e prematuro? Como é que os brancos, os navegantes, não perceberam? Aí é que tá o milagre também, gente. A vida dela já começa com milagre. Os pretos que sobraram, ou seja, os negros que sobraram ali no navio negreiro, conseguiram esconder a filha de Zola, Maria Padilha, dentro de um barril no navio. E ali ela ficou por volta de 1 mês até chegar ao seu destino final. Agora vamos compreender uma coisa, ela demora 1 mês dentro de um barril, tá? Sem receber alimentação adequada, com ali cordão umbilical ainda preso, ou seja, totalmente sem condições de sobrevivência, né? E ela consegue sobreviver e chegar até aqui o Brasil. Sendo assim, os negros que estavam naquele navio batizam essa criança com o nome de Iamali. Sim, o nome de Maria Padilha, pelo menos o seu nome inicial era Iamali. Só que aí
mais um outro fato aqui curioso. Quando chega no Brasil, os negros foram tirados ali do navio e a nossa querida Yamali, né, fica ali no barril, presa. Um dos tripulantes, ou seja, um dos brancos, vistoriando o navio, consegue escutar um chorinho. Chega no barril e percebe que é uma criança negra. Tá toda suja, ensanguentada, bem magra, enfim. Esse tripulante pega a criança para jogar ao mar, ou seja, para descartar. A gente já começa, é uma história triste do início ao fim mesmo, tá bom, gente? Já vai segurando aí, porque é triste do início ao fim. Ele pega essa criança, né, essa menina, Yamali, para jogar ao mar, ou seja, para descartar, porque para eles não daria dinheiro, então não serviria para nada. Então o negro só valia isso, né, naquele período. Só que quando ele estava tirando a criança ali do navio, uma moça, uma mulher, uma sinhá, uma mulher branca, vê aquela situação e resolve pegar essa criança para ela. Por quê? Porque nesse período todos os escravos já eram adultos. Ninguém tinha uma escrava criança, um escravo ainda criança. E essa senhora aí, essa sinhá, achou que seria diferente. Achou que seria algo diferenciado das demais fazendas e das demais sinhás. Então ela pega essa criança, né, até no intuito de, vamos dizer assim, mostrar para os outros que estavam comprando escravos, né, que ela era superior. Ou seja, agora eu tenho um mascote que vocês não têm. A situação é triste, mas foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Só que o nome dela, como eu disse, era Yamali, né? Que era o nome que ela recebeu ali dos negros que vieram junto com ela. A questão é que o nome dessa sinhá era Maria. Então ela batiza aquela criança, aquela negra escrava, como Maria também, o seu próprio nome, tá bom? Ou seja, eu tenho um mascote que carrega o meu próprio nome. Assim, pois bem, levou ela para a fazenda junto com outros negros e ali, querendo ou não, ela acabou sendo um pouco cuidada. Só que quando ela completa ali 4 anos de idade, a sinhá da casa percebeu que ela não tinha mais serventinha, né? Não tinha mais serventia para ela, né? A criança cresceu e o mascote para ela já não servia. Então, nossa querida Maria, que agora já chamando Maria, foi descartada para a senzala. Alguns negros reconheceram a criança e lembraram que ela havia sido trazida lá da África ainda no ventre de sua mãe. Então alguns negros olhavam para ela e falavam que ela era santa. Santa sim, que ela carregava, ou que ela tinha poder, que ela trazia dentro dela, né, a energia da sua origem, da sua terra. E alguns negros acreditavam que seria Maria, a nossa querida Yamali, ou Yamali, que faria com que todos voltassem para sua terra. Ou seja, muitos negros estavam acreditando que nossa querida Maria, com apenas 4 anos de idade, seria a líder de todos os negros em uma revolução para que todos pudessem voltar para sua terra. É claro, a esperança dos negros naquele período, que era início ainda da escravidão, nunca tinha havido se cessado, né? Então, quando os negros precisavam de algo, ou quando os negros estavam aflitos, perdidos, sofrendo demais, eles chegavam até Yamali, ou seja, Maria, para pedir conselhos, porque muitos negros acreditavam que Maria era enviada dos deuses, ou seja, era uma criança enviada dos orixás, dos deuses. Então muitos negros ali, não dos orixás, dos inquices, porque os primeiros negros ao chegarem no Brasil cultuavam os inquices, tá? Mas enfim, muitos negros acreditavam que Maria era enviada dos deuses africanos. Então os outros negros chegavam até Maria para pedir conselhos, pois acreditavam que quando ela falava, eram os próprios deuses que falavam. Então Maria passou ali, vamos dizer, a sua adolescência toda orientando os negros. Agora que entra uma parte interessante dessa história, que realmente demonstra que Maria, ou Yamali, tinha uma forte ligação com os deuses africanos. Quando Maria tinha ali por volta dos seus 17 anos, era uma negra
bela. Era uma negra bela. Ao contrário da maioria das negras, ela tinha um cabelo grande, algo que não era comum, porque em sua maioria as negras eram obrigadas a cortar o cabelo, ou seja, a raspar o cabelo. Em algumas situações, né, quando o cabelo das negras eram grandes, elas tinham que usar turbantes, né, enfim, por vários fatores. Porém, Maria sempre destacava o seu cabelo e não havia problema nenhum. Só que quando ela completa ali por volta dos seus 17 anos, como eu disse, era uma negra muito bela, muito doce, formosa. Um dos brancos, né, um dos capatazes, meio que se engraçou pro lado dela. Ou seja, tentou abusá-la, né, fisicamente de Maria. Só que no ato ou no momento que Maria estava ali para ser abusada, este capataz ou este homem acaba tendo um infarto, ou seja, uma morte repentina. Isso deu uma força maior para os outros negros, acreditando aí sim que realmente Maria tinha sido enviada dos deuses africanos. E realmente Maria era protegida, mas não necessariamente só pelos deuses africanos, mas Maria era protegida pelos espíritos dos seus antepassados, o espírito da sua própria mãe, como o espírito de outros negros que acompanhavam Maria. Ou seja, negros que foram mortos nesta viagem, nesta travessia de África para o Brasil, muitos negros que foram desencarnando ao longo desta viagem, que foram descartados ao longo dessa viagem, acompanharam Maria até o Brasil. Então Maria era acompanhada por eguns, por espíritos que muitas das vezes se encontravam perdidos. Calma que você vai entender até então o porquê Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Pois bem, nesse período, Maria chamava Maria, nenhum outro branco, né, e nenhum outro capataz tinha ali a coragem de chegar perto de Maria, pois acreditavam que ela era uma feiticeira, só que também foi por este motivo que ela acaba sendo morta. Pois bem, os capatazes tinham medo, tá, de chegar até Maria, porque acreditavam que ela era uma feiticeira, né? Sempre quando chegava perto dela acontecia alguma coisa. Só que nessa trajetória, no meio desta história, Maria era uma escrava. Ela trabalhava numa lavoura. Lembrando que Maria era do estado de Pernambuco. Ela atracou e viveu no estado de Pernambuco, tá bom? Mais precisamente, ela trabalhava numa lavoura de cana-de-açúcar, tá certo? O tempo foi se passando, Maria, como escrava, como qualquer outro escravo, apanhava, passava fome, humilhação e por aí vai indo. O tempo se passa. Quando Maria completa, olha para você ver, 55 anos, nem nova, nem muito velha. Porém, é claro, com um semblante mais abalado, com um semblante mais sofrido, né, pelo trabalho ao sol, por apanhar e por aí vai indo, alguns outros brancos da região, acreditando que Maria era uma feiticeira, resolvem, é claro, matá-la. E alguns acreditavam que não poderiam chegar perto de Maria. Então o que eles fazem? Eles fazem meio que uma certa emboscada para Maria, deixando ela e mais 5 pessoas sozinho na senzala. Eles deixam essas 6 pessoas, né, junto com Maria, e ateam fogo na senzala, fechando as portas às entradas, consequentemente, matando Maria. Assim eles acreditavam que acabaria com a feiticeira. Tá. É uma história que, se a gente for para analisar, é rápida, mas é uma história muito sofrida. O sofrimento dela começa do início ao fim, porém também a gente vê alguns milagres ali, algumas coisas surpreendentes acontecendo. Só que aí vocês lembram que desde os 4 anos de idade, Maria era conhecida por orientar os negros, porque os negros acreditavam que Maria trazia a mensagem de seus deuses, e os brancos acreditavam que Maria era feiticeira por carregar um poder, um dom sobrenatural, ou até mesmo por conversar com espíritos.
Vamos dizer que Maria seria esses dois. Ela tinha este dom mediúnico muito forte também e uma ligação muito forte com o seu povo, com os seus ancestrais. Quando Maria desencarna, né, nossa querida Yamali, que era o seu nome original, realmente ela começou a ser chamada por outros espíritos como Yamali. Aqueles espíritos que haviam desencarnado junto com Maria, após o desencarne, perguntaram para Maria o que eles poderiam fazer, porque eles estavam perdidos. Perguntaram para Maria se eles podiam voltar para a África, ou se eles podiam, ou se eles deveriam ficar naquele local, sofrendo como os escravos em terra. Alguns negros que desencarnavam, vocês acham que eles eram salvos? Ao contrário, muitos negros escravizados, depois do seu desencarne, ainda continuavam como escravos, porque muitos negros não conheciam vida fora da escravidão. Maria, vendo a situação de alguns espíritos desencarnados, muitos de seus irmãos desencarnados, sem caminho, sem direção, ela começa a orientar esses espíritos, ela começa a caminhar, ou seja, a dar caminho para esses espíritos, ou seja, mostrar para onde esses espíritos deveriam ir, para que eles assim pudessem encontrar a luz ou o seu caminho verdadeiro ali. Então, Maria, ela deixa de seguir o seu caminho para orientar aqueles que precisavam de caminho. Agora vamos lá, o porquê do seu nome, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Tá bom? Vamos lá. É dito em uma história que, além de espíritos de negros escravos que iam procurar o espírito de Maria para pedir orientação, outros espíritos, conhecidos como entidades, também chegavam até Maria para pedir conselhos. E um desses espíritos era Maria Padilha. Sim, a famosa e conhecida pombogira Maria Padilha, a conhecida como chefe da falange. Quando a própria entidade precisava também de algum conselho e alguma orientação em seus trabalhos, ela chegava até Maria Padilha do Cruzeiro das Almas para pedir conselhos, para pedir auxílio. Consequentemente, a chefe da falange Maria Padilha disse a nossa querida Yamali, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas: venha trabalhar junto à minha falange, assim você poderá orientar todo e qualquer tipo de espírito que precisa de um auxílio e de um caminho. Consequentemente, ela começa a trabalhar no Cruzeiro das Almas. Aí é que está o X da questão. Quando a gente fala Cruzeiro das Almas, a gente não está falando do cemitério. Por isso que algumas pessoas confundem ou acham que Maria Padilha do Cruzeiro das Almas é uma entidade de calunga ou de cemitério. Mas não. Cruzeiro das Almas se trata de um ponto central na qual os espíritos se encontram depois ou após o seu desencarne. Espíritos que se encontram perdidos ou que precisam de um caminho. Eles vão até o Cruzeiro das Almas, tá? Para encontrar o seu caminho. E lá neste Cruzeiro das Almas, quem domina ou quem está ali para poder orientar esses espíritos é Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. É conhecida, né, por todos ou pelo próprio mundo espiritual de forma geral como a entidade orientadora. E aquela entidade que não necessariamente dá caminho, mas aquela entidade que direciona os espíritos que estão sem caminho. Então, sendo assim, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas é uma entidade que tem uma forte ligação com os eguns, com o povo das almas. E o cruzeiro nada mais é do que um ponto de encontro ou um ponto de caminho, aonde vai existir diversos caminhos nesse campo de atuação. E Maria Padilha do Cruzeiro das Almas será o espírito que vai estar orientando esses espíritos. Interessante essa história, não é, gente? O que vocês acharam? Gostou? Não gostou? Já conhecia? Deixa nos comentários. E não esquece de curtir e de compartilhar, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entidade. Formas de trabalho, campo de atuação, enfim, vamos trazer algumas características da entidade e da sua manifestação. Mais uma vez lembrando que em breve traremos aí as características dos médiuns que trabalham com essa entidade. Então é importante que você acompanhe o canal, tá bom?
Pois bem, vamos começar a falar sobre o campo de atuação desta entidade, Cruzeiro das Almas. Só que quando a gente fala de Cruzeiro das Almas, a gente está falando de um ponto, de um local espiritual e não um local físico. Ou seja, não é o cemitério, não é a mata, não é a estrada, não é a encruzilhada, não é um ponto físico. Cruzeiro das Almas é um ponto invisível, é um local de encontro dos espíritos. Então esse necessariamente seria o campo de atuação de Maria Padilha das Almas. Agora, quando a gente transforma esse ponto invisível em algo físico, qual seria o campo de atuação? Qual seria o local de atuação de Maria Padilha das Almas? Em todos os ambientes aonde se possa ter caminho. Lembrando, não é onde que possa ter entrada ou estrada, ou onde pode ter rua. Não, é onde pode ter caminho. Ou seja, se você consegue andar e caminhar, esse é o campo de atuação de Maria Padilha das Almas. Você consegue andar no cemitério? Campo de atuação de Maria Padilha das Almas. Você consegue andar na mata? Campo de atuação Maria Padilha das Almas. Você consegue andar no mar, no oceano? Claro que consegue, né? Com barco, com navio. Você consegue andar no céu? Consegue. Com balão, com avião. Então, não existe local nenhum neste mundo que não seja campo de atuação de Maria Padilha das Almas. Dito isso, quais são os melhores lugares para fazer oferendas a esta entidade? Qualquer um. Calunga, praia, mata, encruzilhada, estrada, no próprio cruzeiro, dentro do cemitério, ou seja, em qualquer local. Isso vai variar muito do propósito da oferenda e vai variar também do médio, da cultura e da doutrina na qual eles seguem. Tá bom? Compreenderam até aí? Agora, vamos falar sobre as cores de Maria Padilha das Almas. Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. As suas cores normalmente são as mais variadas possíveis, mas tradicionalmente ela utiliza o negro e o branco. Deixando bem claro, são as mais variadas possíveis. As mais variadas possíveis. Então, todas as cores ela vai poder usar, tá? Porque como ela está no local que pertence a tudo e a qualquer local, as cores é irrelevante para Maria Padilha das Almas. Mas tradicionalmente ela utiliza a cor preta e dourada, ou então preto e branco, ou preto e roxo, ou preto e azul. Isso vai ser conforme ali a doutrina, ou a entidade, o trabalho dela, o médium. Então a questão de cor não é tão preocupante. Mas uma cor que se destaca bastante é o preto, ou seja, em sua maioria, ela sempre vai utilizar o preto intercalado com uma outra cor, sendo qualquer outra cor, ou seja, um preto e vermelho, um preto e branco, um preto e dourado, um preto e roxo, mas sempre tendo ali o preto. Concluindo, o preto normalmente é oferecido a Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, tá bom? Inclusive em suas cores de vela. Preto e vermelho, preto e branco, preto e amarelo, preto e dourado, preto e roxo, ou só o preto. Tá bom? Então aí a gente já tem aí a cor de vela. Agora, dito isso, vamos falar aqui sobre oferendas ofertadas a Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Oferenda básica para a Pombogira e uma oferenda muito comum utilizada para o povo das almas, que no caso é a pipoca. Mas calma aí, Patrick, ela não está necessariamente ligada só às almas, ela pertence a todo local, a todo lugar. Mas a pipoca é uma oferenda muito tradicional oferecida aos eguns, ou seja, às almas de forma geral, trazendo boas vibrações e até mesmo instruindo esses espíritos a encontrarem o seu caminho. Consequentemente, a pipoca também é muito utilizado a ofertar Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. E é claro, além disso, o padê tradicional com farinha de mandioca e o mel, tá bom? Agora, é claro que algumas pessoas também oferecem o milho, oferecem outros tipos de alimento como frutas, tá certo? E os seus padês também normalmente vai flores como forma de agradecimento, tá? Bacana até aí. Agora vamos falar sobre
como ela se manifesta dentro dos terreiros de Umbanda. Tá. Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, ela tem duas formas de manifestação que são convencionais. Primeiramente, uma forma mais jovial. Quando Maria Padilha do Cruzeiro das Almas se apresenta ou se manifesta de uma forma mais jovial, ela vem alegre, divertida, dança bastante, é alegre e gosta de conversar muito ali com os consulentes, com as pessoas. Ou seja, se trata de uma pombogira realmente um pouco mais jovial, tá certo? Mas é claro, não entenda ou não imagine que ela deixa de ser Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, pois ela continua sendo uma forte orientadora, uma pessoa que orienta bastante as pessoas, dando o caminho e realiza diversos trabalhos, tá bom? A outra forma de manifestação é quando ela vem e se manifesta com uma forma um pouco mais anciã, um pouco mais velha, é claro, carregando também traços joviais, mas na sua conduta ou na sua forma de trabalhar se apresenta como uma anciã, com palavras mais firmes, mais diretas, mais seguras. E não é também aquela pombogira de muita brincadeira, ou seja, não aquela pombogira de conversa fiada, vamos dar esse exemplo, né? Então essas são as duas formas de manifestação, tá bom? Normalmente, ambas as formas, ela mais jovial ou mais anciã, ela sempre será uma pombogira conselheira, tá? E para algumas pessoas difícil de lidar realmente, porque até então, né, é uma pombogira que pertence a todos os caminhos, né, ou seja, que atua em todos os caminhos. Então muitos médios acabam ficando perdidos ao cuidar desta entidade. Ah, e sem contar que ela é direta em seus conselhos, né? E isso causa a impressão que é uma entidade um pouco rústica ou até mesmo um pouco mal, né? Mas é claro, uma coisa é importante, a sua energia realmente é densa, realmente é um pouco pesada. Mas por quê? Por se tratar de uma entidade ruim ou perigosa? Não necessariamente, porque quando Maria Padilha do Cruzeiro das Almas se manifesta, ela traz consigo a energia de diversos eguns, que no qual ela trabalha auxiliando. Inclusive é dito, né, por algumas pessoas que Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, quando se manifesta, diversos eguns vêm junto com ela para dentro do terreiro, né? É interessante, né? Essa parte é interessante. Agora vamos lá. Seus objetos, seus utensílios ou materiais de trabalho. Normalmente usa a saia rodada. Em algumas situações pode-se utilizar o chapéu ou o pano de cabeça, tá bom? É claro, com as cores respectivas que já foram citadas aqui, tá? Dificilmente vai estar utilizando bengala ou aquele leque que muitas das outras pombogiras utilizam. Fuma a cigarrilha, que é o cigarro tradicional de pombogira. Em algumas situações também pode fazer a utilização do cachimbo, tá? Em algumas manifestações. Suas bebidas também são conhecidas como tanto as bebidas doces, como também os destilados mais fortes, como o marafo, a cachaça, o uísque, ou a champanhe, o licor, bebidas mais suaves também. Isso vai variar conforme a manifestação, doutrina e entidade, tá certo? Tá aí um pouquinho sobre essa entidade. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas trouxemos aqui o máximo de característica possível sobre essa entidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro que no próximo vídeo vamos trazer as características dos médios que trabalham com Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. E aí, conheceu um pouquinho sobre ela? Deixa aqui nos comentários. E se você tiver mais alguma opinião para vídeo, deixe no comentário deste ou de qualquer outro vídeo postado. E não esqueça, tem que ser inscrito aqui do canal, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroie, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas.